querendo mais no sentido negativo. Sem dúvida é bom querer mais, mas não no sentido negativo de ficar sempre reclamando, ficar sempre, no caso, depressivo, chateado, irritado, né? Nesse sentido que a pessoa quer mais e ela não tem no momento. Então, esse tipo de conduta seria a conduta que Esav teve, que é o que o povo judeu, que é o que aconteceu aqui com o povo judeu. Deu para eles um pouco de dinheiro, deu para eles, em vez de eles agradecerem, souberem que, enfim, eles poderiam ter muito menos, agora deu para eles que postura eles tiveram, que conduta, como eles reagiram, foi dessa maneira, que engrandeceu ainda mais o Yetzer Hara deles. O Yetzer Hara do dinheiro começou a ficar mais forte. Agora a gente tem muito dinheiro, então agora a gente começaram a sentir mais o eu, então a gente quer satisfazer as nossas... Agora eu quero ter um carro, agora eu quero ter o bezerro, no caso o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro a gente tem que olhar como simplesmente uma atração, que nem, enfim, que nem qualquer atração, que nem, enfim, uma atração sexual, que nem um carro, que nem, enfim, qualquer coisa, no sentido que mas obviamente não quer dizer, não pode ter carro novo, mas no sentido negativo, quando já se torna uma necessidade. No sentido negativo, por exemplo, meu carro ele tá novo ainda, né, sim. 2017, final de 2017, mas eu olho para ele e assim, eu tenho uma ideia de que ele tá velho. E não tá velho. Certo, não, então... Entendeu? Então isso é, na verdade, eu acho que é o instinto da gente ficar pensando, né, que isso é exatamente o que o Rabino está explicando, né? É igual, tipo, ter tudo. Tenho tudo que eu preciso. Que aquela questão lá, por exemplo, que a gente conversou outro dia, né, que não convém mencionar, mas da máquina, eu consegui fazer, né, aquela tzedakah. Sim. Nossa, fiquei muito feliz, porque eu fiquei pensando assim, nossa, que bacana, porque eu tenho, né, aqui, e tava precisando para poder fazer. Certo. E eu consegui fazer, assim, sem dificuldade, consegui fazer, né, e mudou muito para uma pessoa. Então, assim, tendo tudo que eu não tenho muito, eu tenho tudo que eu preciso. Isso é muito bom. Tá bom, você vai assim, Baruch Hashem. Né, Baruch Hashem. Mas assim, então, assim, seria a necessidade da pessoa, enfim, cada vez ela precisar mais, cada vez ela criar dentro de si uma necessidade de ter mais. É interessante como funciona, né, enfim. Sim. E aí, obviamente, a pessoa ela começa... Não para, enfim, o Medrash fala, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Mas existe um assunto positivo nisso. Se é para a pessoa ela poder crescer, para poder fazer mais, para ela poder contribuir mais, para poder compartilhar mais, perfeito. O problema é quando se torna algo egoísta, enfim, que ela quer ter o Alfa Romeo dela, ela quer ter, enfim, um Jaguar, enfim, o cara. Mas ele é esperto. Mas existe essa necessidade de que você... Que aí você pensa assim, não, mas se tiver mais eu vou ajudar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí quando vem mais, aí você pensa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vou aproveitar e vou trocar meu carro. Certo? Não. Mas pelo menos, certo, então de acordo com esse funcionamento da nossa mente, de acordo com esse tipo de, enfim, dessa maneira como os nossos neurônios, eles funcionam, eles trabalham. Então tem essa questão negativa aí. Por isso o Moisés falou, você que, enfim, deu para eles deu para eles ouro e prata, então você que foi responsável, porque você tem uma certa responsabilidade, você é responsável e culpado, por assim dizer, pelo povo judeu ter chego, né, ter feito o pecado do bezerro de ouro, porque foi como consequência disso que você deu para eles muito ouro e prata. Sim. אמר רבי יוחנן משל לאדם אחד שהיה לו בן חצו בזרעו ויאכילו וישקעו ותלה לו גיס על צווארו ושובר פתח של זונות. Aqui ele fala, aqui ele traz já uma chave, é algo que é conhecido agora esse machado, esse exemplo que a Gemara traz. Enfim, mas obviamente que ele é mais extremo, ele acaba sendo mais extremo, mas é trazido, enfim, em alguns locais essa ideia. Enfim, com relação a quando Deus ele causa, por assim dizer, que Deus ele causa com que ele faz as coisas, enfim, de uma maneira que isso acaba levando ao pecado da pessoa, enfim, que as coisas que Deus coloca então aqui o exemplo seria um exemplo mais extremo, enfim, mais de uma pessoa, justamente, aqui a gente falou que Hashem deu muito dinheiro e isso levou eles ao pecado de fazer o bezerro de ouro. Aqui no caso o exemplo seria de um menino, de um homem, que ele tinha um filho, uma pessoa que tinha um filho, ele lavou o filho, né, deu um bom banho, sarrou, passou creme, enfim,
passou óleo, enfim, né? Óleo e tudo mais, deu todas as, fez com que ele se sentisse bem, lavou ele, deu um bom banho, passou creme, e depois deu comida para ele, ele comeu bem, ele bebeu bem, comeu e bebeu bem. E ainda o que? Colocou colocou no pescoço dele um saquinho de moedas, enfim, quer dizer, colocou ainda dinheiro. Colocou no pescoço, era uma forma, enfim, como eles levavam. Eles tinham um colar, nesse colar tinha um bolsinho, nesse bolsinho tinha moedas, e era uma forma dele, enfim, da pessoa lá ter lá, sabe, hoje, seria o colar de hoje em dia, mas tinha umas moedas lá para mostrar que ele tinha dinheiro, enfim, para mostrar que ele, enfim. Então, quer dizer, ele fez essas três coisas, enfim, lavou ele bem, colocou creme, fez ele, para ele se sentir bem, se sentir todo, enfim, passou óleo, enfim, depois deu para ele de comer, de beber, e ainda colocou esse colar, enfim, com essa bolsinha, enfim, com esse bolsinho que tinha moedas lá, no pescoço. Isso tudo para mostrar, e aí o que ele fez com ele, o que fez com o filho, o que fez com o menino, colocou ele na porta de um prostíbulo. De uma casa de prostituição. Enfim, obviamente que naquela situação o cara tava perfumado, ele estava perfumado, ele se encontrava, enfim, com aquela bolsinha que tinha o dinheiro, ele tinha acabado de ser lavado, enfim, ele estava se sentindo bem, ele tinha acabado de comer e beber, então, quer dizer, o cara estava lá sentindo todo mundo falar assim, a pessoa dele estava se sentindo bem, e aí ele coloca o filho naquela situação, enfim, coloca o filho numa situação em que na porta de um prostíbulo, na casa de prostituição. Então, com certeza que isso vai levar ao filho que o filho vai pecar, enfim, tá tudo levando, enfim, tá tudo sendo levado para que Deus nos livre isso aconteça. Isso se chama na Gemara Maya Seuto Haben Shelo Yartar, Maya Seuto Haben Shelo Yartar. O que vai fazer aquele filho para que ele não peque? Que aquele filho que está naquela situação, que o pai colocou ele naquela situação, que ele se encontra numa situação, enfim, que está tudo levando ao pecado, o que ele vai fazer para que ele não peque? Em outras palavras, assim Deus acabou fazendo com o povo judeu. Por assim dizer, enfim, por isso eu falei que é mais extremo, enfim, porque a nossa situação, quer dizer, uma situação realmente, enfim, que está fazendo tudo, enfim, para que o filho acabe e Deus não vive pecando. Ele colocou, e obviamente que aí ficou uma situação muito, enfim, o culpado, enfim, é o pai que colocou tudo isso, que colocou o filho nessa situação, enfim, que o filho se encontra nessa situação e muito difícil de não chegar. Então, o que o filho vai fazer de não chegar ao pecado, para não chegar ao pecado? E é justamente o que a Hashem por assim dizer, acabou causando para o povo judeu, porque existia uma atração muito forte com relação à idolatria. E Hashem deu para eles dinheiro, enfim, deu na mão deles toda a possibilidade de chegar à idolatria, de ir lá. Enfim, deu para eles, fez com que eles se sentissem bem, com que ele aumentou o ego deles, por assim dizer, nesse sentido, porque eles agora estavam seguros, tinham muito dinheiro, tinham tudo aquilo que eles estavam sentindo, enfim, assegurados e garantidos. Então, obviamente, o que o povo judeu ia fazer para que não pecasse? Enfim, coitado, o povo judeu que seria o filho, enfim, que o povo judeu iria fazer, como ele iria confiança. Exatamente, o que o povo judeu ia fazer para se segurar, né? Como o povo judeu ia fazer para se segurar, se tudo estava levando, enfim, para que eles chegassem ao pecado. Então, como eles iam conseguir se segurar para não desse teste, desse desafio, dessa situação, enfim, que era de muita tentação, que tinha muita tentação, que enfim, então como eles iriam conseguir superar essa tentação? Então, quer dizer, o que o filho vai fazer para que o filho vai fazer, que ele ia fazer para não chegar ao pecado? É óbvio que eles iam pecar. Então, por isso, para assim dizer, Hashem tem parte nisso, Hashem tem uma certa culpa. É um versículo famoso. Tá aqui está falando para a gente que, enfim, quando a pessoa está com barriga cheia, que a barriga cheia é um dos tipos dos piores pecados.
Milui Akeres, Mincha é um dos tipos dos piores pecados. Por quê? Então, por que estar com a barriga cheia? Ele falou, é isso, é porque aquele trouxe um ditado. Ele falou, o Rav Acha Berei de Rav Huna Amar Rav Sheshet, esse rabino chamado Rav Acha, filho de Rav Huna, falou em nome de Rav Sheshet. Isto é o ditado que as pessoas falam, sobre isto que nós acabamos de mencionar, é o ditado que as pessoas se referem, que a barriga cheia é os piores, é um dos piores pecados. É um pecado muito, muito ruim. Por quê? Por causa dessa ideia que quando a pessoa está com a barriga cheia, então ela se sente segura, se sente, enfim, bem, ela está segura, você está fora, e aí isso daqui, aumentando o eu dela, aumentando, enfim, o sentimento para que o sentimento dela, isso aqui pode levar ainda mais ao pecado, fazer com que ela vai atrai mais ela a seguir, enfim, os seus desejos, a completar, a perceber aquilo que seria o seu desejo, que seria uma aveira, que seria quando envolve transgressões. Certo? Porque aí a pessoa sente, enfim, ela tá sentindo mais o eu dela, então ela quer, enfim, ela manifesta mais esse lado de querer fazer aquilo que ela gostaria, enfim, de fazer os seus desejos, de fazer aquilo que ela tem prazer, enfim, e seguir, Deus nos livre as averot, seguir esses prazeres para poder, enfim, satisfazer os seus desejos. Então, a traz mais um versículo que também fala a mesma ideia. Você vai levantar o teu coração, vai levantar, você vai, porque aqui está se tratando que Hashem vai te dar um monte de coisas. Hashem está falando, um versículo muito, muito bonito, muito interessante, onde que Hashem está falando neste versículo. O que Hashem nos fala neste versículo? É um versículo que se trata em Parashat Vayetchanan ou Parashat Ekev. Pode ser que é Ekev, estou em dúvida se é Ekev ou Vayetchanan, mas lá, o versículo no livro de Deuteronômio, existe uma proibição pela Torá da pessoa ser orgulhosa ou não? Uma proibição, uma mitzvot lotase, uma das 365 proibições da Torá seria ser orgulhoso ou não? Então assim, Maimônides escreve não, mas para o Maimônides não é uma aveira, é um mau atributo, enfim, uma má qualidade, mas não é uma aveira. De acordo com Smag, Rabbi Moshe Mikutzi, ele escreve, de acordo com ele, sim, seria considerado uma aveira ter gavá, ter orgulho seria considerado uma aveira. Então uma discussão, enfim, entre os Rishonim, se nós contamos o orgulho como uma das 365 mitzvot proibitivas, como uma das 613 mitzvot da Torá. E da onde ele aprende que tem uma proibição de ser orgulhoso pela Torá? Justamente desse versículo que a Gemara vai nos citar agora, que nós acabamos de citar, que Hashem está falando lá naquela parashá, uma parashá, enfim, que fala muito sobre essa ideia, que Hashem que está com você, Hashem está te ajudando, e você não pode falar que fui eu que fiz, isso é minha força, Não, Hashem que está te ajudando. E da onde a gente aprende isso? Porque lá está falando, Hashem vai te dar dinheiro, mas tome cuidado, Veram levar, e aí seu coração vai se enaltecer, vai se engrandecer, vai levantar, e você vai esquecer de Hashem. Veram levar, você vai levantar o seu coração e vai esquecer de Hashem. Não faça isso. Enfim, não faça isso. Enfim, aqui vem essa proibição, enfim, da pessoa ela ter gavá. Lembre-se que Hashem que está te ajudando, lembre-se de que Hashem que está com você. Então aqui Rav Nachman ele aprende, enfim, essa ideia que justamente quando a pessoa ela tem muita coisa, que é isso que o versículo está falando, que Moisés está falando para eles, tomem cuidado, Hashem vai dar para vocês, enfim, quando Hashem estiver dando para vocês um monte de coisas, tomem cuidado para não ter essa conduta, para não ter essa consequência do seu coração se levantar e você esquecer de Deus, e você, então é eu que fiz, e agora eu vou atrás dos meus desejos, vou atrás do meu ego, dos meus prazeres, daquilo que eu gostaria, eu estou esquecendo Hashem. Não, lembre-se que Hashem que está com você, que Ele que te dá a força. Outro versículo, a mesma coisa. E nossos sábios falam a mesma ideia, que mais de outro versículo, você vai comer, você vai satisfazer, vai estar forte, vai estar com gordura, vai estar bem, vai estar saciado, vai comer, vai estar saciado e vai ficar, enfim, engordurado, para assim dizer, e aí que vai ouvir o fanal, e aí você vai desviar e vai se desviar e vai atrás de outros deuses e vai servir outros deuses. Quer dizer que novamente nós percebemos
essa mesma ideia que Deus, enfim, o versículo fala novamente que Deus iria dar, enfim, que Deus iria dar para a pessoa, iria dar para eles de comerem, e eles vão se satisfazer, vão comer muito, e isso vai levar também novamente ao pecado. E outro versículo, mais um outro versículo, também é um versículo também na Torá, também em Deuteronômio, porque Deuteronômio fala muito sobre isso. Deuteronômio é um livro, se você quer, enfim, se a pessoa quer um livro para falar sobre essas midot, enfim, para falar sobre essas ideias, enfim, que Deus vai estar com você e você não esquecer Deus, e como você vai conseguir, os outros são muitos, os outros são fortes, lembre-se que Hashem está com você. Então você vai questionar, como será que eu vou conseguir? Então essa ideia da confiança no Criador e não ter o orgulho, isso é muito presente no livro de Devarim. E aqui é mais um versículo, está escrito, você vai engordar, sobre o povo judeu. O povo judeu engordou e chutou. Vaishman e Shurun é o povo judeu. Vaishman, o povo judeu engordou e Vaivat, e chutou Deus. Ou seja, depois que eles engordaram, acabaram, na verdade, acabaram largando, acabaram chutando, por assim dizer, o Criador. E Deus, ele concorda com Moisés. Hashem, ele acaba concordando com Moshe Rabbeinu. Que Deus, ele concorda, realmente eu dei, porque está escrito em Hosea, em Oséias, Deus fala para ele, Deus fala, eu dei muita prata para eles, e ouro, e ouro eles fizeram para o Baal. Quer dizer, Deus próprio está falando, eu dei para eles muita prata, e ouro eles fizeram para o Baal. Ou seja, que realmente Deus concordou com o argumento de Moisés. Enfim, Deus acaba, aqui a Gemara fala, de onde a gente sabe que Deus, ele no final acabou concordando com Moisés? Desse versículo em Oséias, que justamente está falando, eu dei para eles muita coisa, por isso eles foram lá e canalizaram o ouro para o Baal. Certo. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Eu estava pensando, mas e por que mesmo que... Eu esqueci a explicação de por que mesmo, mesmo assim o nome de Moshe Rabbeinu sai no próximo parashá. O nome de Moshe Rabbeinu sai. Por que sai? Porque ele tinha falado isso aqui para Deus. Mas ele estava certo? Mas essa é uma outra questão. Essa é uma questão famosa que existe, que mesmo quando a pessoa, enfim, ela, né, mesmo quando é uma situação que o tzadik quando ele fala qualquer coisa, apesar de que na verdade ele fez isso sob uma condição, o tzadik falou isso, mas não falou isso ele falou isso sob uma condição, não é que foi lá e falou mesmo assim acontece. A palavra do tzadik ela é tão forte que mesmo quando é condicionada, mesmo quando é sob uma condição, ela acaba acontecendo. Entendi. Por isso acabou acontecendo em partes, não totalmente, não de forma integral, mas em partes acaba acontecendo. Certo? Foi, obrigado. Aí, então só aqui ele traz também para continuar, enfim, que Deus falou vá e desça. Deus falou para Moisés vá e desça. Por que Deus falou para Moisés vá e desça? Quando ele estava lá em cima e o povo judeu pecou. E Hashem falou, vai e desça. Por que você vai? Então, vai e desça significa. Desça, enfim, porque ele estava lá, então, desça e vai lá ver o que o povo judeu está fazendo. Ou era para... Não, continua. Fala. Não, a Gemara explica que Deus quis falar para ele, desça da sua grandeza. Isso, foi isso que eu pensei. Certo. Para poder, né? Não, porque Deus falou para ele, você está aqui comigo, no nível, enfim, pode falar, tá super, enfim, podendo estudar a Torá comigo, enfim, que mais de prazer, enfim, tá podendo ter essa luz, não tem nada mais que é mais prazeroso, enfim, que traz mais iluminação para a pessoa do que poder estudar com Hashem. Mas Hashem está falando, você está aqui comigo com toda essa grandeza e o povo, enfim, está lá pecando, então desça da sua grandeza, enfim, tudo isso que eu te possibilitei, você ter tudo esse ser o queridinho, ser o meu queridinho, enfim, você ter tudo isso que eu estou te dando, tudo isso que eu estou te proporcionando, na verdade é em benefício do povo judeu, é para eles. Uma vez que eles estão nessa situação, enfim, que eles estão pecando, então você não tem esse direito, vamos chamar assim, de ter essa grandeza, enfim, de estar comigo aqui, de estar um pouco, por assim dizer, recebendo tudo isso, enfim, se o povo judeu está numa situação dessas, então... Até porque a Harão estava lá lutando também, né, para conter, então meio que vai e desça e
Sim, sim. desça ao nível deles para poder conversar e fazer com que a vontade do Criador de Hashem prevaleça, né? Tá bom, sim. Então por isso ele falou, Deus falou para Moisés, Moshe, red migdulatcha, Moisés, desça de sua grandeza, desça dessa... Porque Klum natat lecha gdula, eu só te dei grandeza, ela bishvil Israel. O único motivo que eu te dei toda essa grandeza somente foi pelo povo judeu, pelo povo judeu, em benefício, enfim, em prol do povo judeu. Mas agora que o povo judeu pecou, então Atalamal, então por que você está aqui? Porque você se encontra aqui, enfim, para assim dizer. Toda a grandeza que Moisés tinha era uma responsabilidade com o povo judeu. Uhum. Ele está sendo você é responsável por eles, por isso você tem tudo isso. Então não cabe a você ficar aqui, estudando Torá comigo nesse nível espiritual tão elevado, enfim, tendo todas essas, toda essa elevação, enquanto o povo judeu está nessa situação. E Moisés ele falou, e aí, Moisés Moisés ele ficou muito fraco naquela situação. Logo depois do que aconteceu, Moisés enfraquece e ele não tinha força o que falar para Deus. Então ele ficou muito, né, o povo de Deus está pecando e agora eu vou ter que sair. Enfim, ele não sabia, ele ficou quieto, ele ficou muito enfraquecido, não soube como reagir, não teve palavras para falar em mérito do povo judeu. Não teve palavras para falar em mérito do povo judeu. E aí, só que aí Deus fala, eu vou destruir eles. Aí quando Deus fala, eu vou destruir, dá para mim 1 minuto e eu vou destruir eles. Aí quando Moisés escuta essas palavras, quando Moisés ele ouve isso, aí ele reage. Quando Moisés escuta que Hashem está falando, enfim, que vai destruir o povo judeu, aí ele tem uma reação forte, que é o que nós iremos ver logo a seguir. Mas interessante, primeiro ele ficou quieto, mas depois ele foi lá e reagiu forte. Quando ele escutou de Hashem, que Hashem vai, enfim, destruir o povo judeu, Deus nos livre, enfim, vai acontecer algo negativo, então ele já reage, aí ele já tem uma reação mais forte, aí que é o que a gente vai ver agora. Certo.